Boa tarde, pessoal. Bom dia, boa tarde, boa noite. Isso é para quem vai assistir isso aqui, né? Para nós que estamos aqui, ainda é boa tarde. Eu espero que todos estejam bem, que a semana de vocês tenha sido bacana. E hoje a palestra era para ter sido, a aula, bate-papo, chamem do que quiser, era para ser ministrada pela minha esposa, que não pôde estar aqui por motivos profissionais. Então, espere uma palestra no máximo nota 5, tá? Nós vamos falar de nutrição espiritual. Nutrição é a área da minha esposa, né? Aqui na Terra, né? Mas eu preciso fazer um gancho com uma aula que nós tivemos já tem um tempo, chamado Lei da Conservação. Quem já estudou Kardec já está cansado de saber sobre Lei da Conservação. E a gente vai partir disso e entrar numa coisa um pouco mais chata, mas que eu vou resumir para ficar fácil para quem nunca viu, mas provavelmente todo mundo já viu. Nós vamos falar de vibração, vamos falar de suicídio também. E tudo isso está envolvido com nutrição espiritual. Bom, partindo do princípio que nós conversamos lá lá na aula de Lei da Conservação, nutrição, como o nome já diz, vem de nutrir alguma coisa. No nosso caso, num primeiro momento, o espírito que está acoplado em nós necessita que o corpo físico seja nutrido. Então nós temos carboidratos, proteínas, gorduras, vitaminas e minerais. Se a gente parar de consumir isso, o corpo vai desligar e isso é suicídio indireto. Só que os nossos corpos sutis, eles também necessitam de alimento que dependem diretamente do corpo físico. Só que antes da gente falar disso, nós vamos falar de vibração. Vamos falar de onda, vamos falar de ciclos por segundo e algumas coisas mais técnicas. Então vamos começar pelo começo. Vibração, trocando em miúdos mesmo, é qualquer coisa que tire o campo eletro ou magnético de sua inércia. Estou colocando lei de Newton aqui, ela não se aplica, mas só precisa entender. Então, por exemplo, eu tenho um córrego, um rio, ele está lá paradinho. Ele está na sua inércia, na sua neutralidade. Ali tem uma frequência correndo, mas para os olhos nus, a gente não enxerga que ela está se movendo em uma velocidade específica. Mas se a gente atira uma pedra nessa água, a vibração dela vai mudar, porque entra a vibração da pedra, a vibração da força que nós colocamos e a vibração da pedra tocando a água. Às vezes ela quica na água, dependendo do jeito que se joga, às vezes ela simplesmente afunda. Então, a vibração de tudo isso resultou na mudança de frequência daquela água que nós estávamos vendo. No corpo não é diferente. Se você está no estado de repouso, está lá na sua caminha ou está lá na sua poltrona sentado fazendo absolutamente nada, o seu corpo físico e seus corpos sutis estão vibrando em alguma velocidade. Se você entra em estado meditativo ou em estado de oração, a sua vibração ela vai mudar imediatamente. Então vamos lá. Dentro da vibração, derruba não. Tarde, vamos chegando. É a onda mais horrível que eu já fiz na minha vida. Mas como eu não sou desse tipo de arte, está tudo tranquilo. Nós temos o vale da onda, que é a parte mais, vamos dizer assim, inferior da onda. Nós temos a crista da onda. Quem já surfou sabe o que é surfar na crista da onda. E esse exemplo da crista da onda ele é muito bom porque quando a pessoa está surfando,
ela consegue administrar, equilibrar a frequência da crista da onda, ele consegue ficar ali ou em cima ou logo embaixo sem cair. Ele conseguiu administrar, equilibrar todas as vibrações para que ele não pudesse tombar ou tomar uma queda. Quanto maior a velocidade da onda, ou seja, a frequência em que ela vibra, mais elevado em termos espirituais ela é. Exemplo, quem aqui já ouviu falar de solfejo? Vocês podem interagir, tá? Eu não mordo, não tem certo, não tem errado. Vocês podem falar, tá tudo certo. Quem já teve uma dorzinha de cabeça e recorreu ao solfejo? Ou batidas bineurais? Pode colocar no YouTube que vocês vão ver. Batidas bineurais para dor de cabeça. Você coloca um fone de ouvido, aí você vai ouvir lá, numa certa velocidade. Cada velocidade faz o seu padrão cerebral mudar, que mexe com o neurotransmissor, mexe com a sua adrenalina, mexe com uma pancada de coisa. Moral da história, você pode ter uma melhora rápida para a sua dor de cabeça. Simples assim. Então, quando você quer entrar no estado mais espiritualizado possível, a sua frequência corporal tem que ser extremamente baixa, mas a espiritual tem que ser extremamente alta. Aí que está a dificuldade da meditação. Porque na hora que você para, eu, por exemplo, sou meio eu estou economizando, eu sou um tanto hiperativo. Então você vai me ver batendo o pé, aquela coisa, tem hora que eu não consigo parar. E aí foi o problema de aprender a meditar. Que você tem que ficar parado, prestando atenção na sua respiração. Ah, fala, esvazia a mente. Simples pra caramba, né? A conta que você tem que pagar, o cara que acabou de te fechar no trânsito, o cara que falou bem da sua mãe, hashtag só que não, né? Então tudo isso mexe com essa onda. E tem mais um detalhe. Eu não sei se vocês vão lembrar, mas eu costumo dizer que quem tem limite é município. Vocês já ouviram quando eu falo isso aqui? Por quê? Quando nós temos a onda, nós temos a largura de onda e o comprimento da onda. Quanto maior for o comprimento da onda, e aí vai depender de alguns outros fatores também. Cadê o bichinho? O álcool tá aqui, gente? Cadê? Acho que esse aqui apaga. Ah, não, esse aqui apaga. É que eu achei que não fosse apagar. Vamos pegar... Que coisa horrível, né? Pelo amor de Deus. Não é pra vocês concordar não, viu? Aqui nós temos uma onda que o comprimento dela é muito maior que essa aqui de baixo. Que em japonês, né? Nós temos a nossa amiga japonesa ali, depois ela traduz o tsunami, faz todo sentido de ser aquela coisa da onda gigante. Uma onda violenta, não é isso em japonês? Viu? Estudei. Só sei isso também. Não pergunto mais nada não. Só se agradecer também. Então nós temos aqui um tsunami, vamos colocar. Essa onda, ela vai alcançar uma distância muito maior, porque aqui ela começa idêntica à de baixo, mas o comprimento dela, o tempo em que ela está vibrando nesse platôzinho aqui, é maior do que o tempo que essa aqui está vibrando. Então essa pode chegar numa porrada só. Vamos colocar que essa aqui é uma onda de qualidade negativa, tá? Não de frequência. Essa aqui vai chegar, vai te dar uma porrada, vai te derrubar. E se essa aqui também fosse negativa, ela vai ficar te torturando um tempão. Ansiedade, por exemplo, né? Vai te torturar um tempão, aí você descobriu como é que faz para se livrar dela, ela cai, volta para a normalidade, onde você não sente mais os efeitos dela. Tudo isso depende de padrões mentais. Para ter um padrão espiritual elevado, você obrigatoriamente depende de padrão mental. Não tem como fugir disso. Simples assim. Exemplo, acabei de falar, o cara xingou minha mãe na rua, xinguei o cara porque ele me fechou. Isso é um padrão mental. E se você repete isso com frequência, você pode ter uma onda muito longa que vai ficar te atormentando ou várias porradas durante o dia. Se você consegue melhorar isso, essa onda que é muito comprida, ela vai ficando cada vez menor até um ponto que ela não vai te incomodar mais.
Até aí, vai, né? Vai? Vai. Ou se vai. Esse esquema da onda, da vibração, até quero que vocês façam isso na casa de vocês. Procure por frequência solfejo para dor de cabeça, onda marrom, onda branca. Quem mexe com aquela coisa de ter que ficar concentrado nos estudos, costuma trabalhar com esse tipo de onda. E veja que logo depois está escrito lá, sei lá, é um exemplo. Solfejo para estudo com onda marrom 967 Hz. Hertz são ciclos por segundo. É uma volta, a cada volta é um hertz. É um ciclo que aquilo ali deu. Então, quando a gente coloca, por exemplo, vou dar um exemplo meio esdrúxulo aqui, mas vamos lá. Frequência de Arcanjo Miguel, não é isso, tá, gente? Tá lá. Frequência divina, 9.999. Tem 9.999 Hertz. Né? Podia, que aí já acabava com tudo, dava um reboot, estava tudo certo. Então aqui você tem a unidade ciclos por segundo. São 9.999 ciclos por segundo. Isso aqui é absurdo de rápido. É absurdo de alto. Vai, fala, filha. Quer falar, não? É que você... Eu falei, vai falar alguma coisa, vamos começar aqui agora. Não. Essa primeira parte é só para vocês entenderem que é o seguinte. A frequência, quanto mais alta, ela pode ser longa, como ela também pode ser curta. Tem isso também. Porque o comprimento da onda não significa que ela é uma onda de qualidade elevada nesse ponto aqui. Ela pode ser de qualidade ruim. Aí eu vou entrar na definição agora fugiu da cabeça aqui. Quando a gente fala, o sexo feminino é o negativo e o masculino é o positivo. O yin e yang, né? E aí a pessoa fala, mas isso aí é machismo. Não, não é. A gente não está falando de qualidade de frequência. A gente está falando da polaridade. Tem uma diferença gigantesca entre polaridade e qualidade. Quando eu falo, nossa, senti que uma frequência negativa, né? Agora eu estou falando da qualidade da frequência, que também gira em ciclos por segundo. Só que em ciclos geralmente mais lentos. Ciclos mais lentos têm uma facilidade maior de ficarem longos. Haja vista os nossos pensamentos. Perceba que quando alguém pede para você, lembra do dia mais feliz que você teve na sua vida. Às vezes tem uma dificuldade ímpar para chegar lá. Agora fala assim, me conta daquele cara que te fechou, aquele filho da pi, e você fica naquilo ali. Criou-se uma frequência rápida, porém de qualidade ruim, de forma negativa. Ela tem um comprimento gigante. E por quê? Porque a gente construiu aquele comprimento de onda. Agora, quando é para ser bom, tipo aquelas máquinas de eletrocardiograma, né? Eletrocardiografia, fica lá dando aquele piquezinho, porque num ponto você consegue lembrar, mas aí você acaba quebrando um pouco esse pensamento bom, essa frequência boa, para lembrar de uma coisa ruim. Aí você vai, respira de novo, a vibração sobe, depois ela cai, sobe, e vai sendo por aí. Dito tudo isso, vamos para a parte que interessa, né? Essa parte da teoria, a gente sabe que a maioria das pessoas esquece. E tá tudo bem até a página 2. Nutrição espiritual. Deixa eu colocar isso mais centralizado para ficar mais bonitinho, isso que tá bem feio. Vou colocar uma letra S aqui para não agredir muito aquelas pessoas que são menores de 18 anos, que aqui tá cheio, né? Pessoal, do mesmo jeito que a gente alimenta nosso corpo físico com comida e bebida, nós temos os alimentos que podem fazer muito mal de forma imediata, como podem fazer muito mal de forma a perder de vista, mas que em determinado momento vai fazer mal. Com o espírito não é diferente.
Por que eu coloquei áudio, vídeo e esse S aqui, voltando a fins reprodutivos, porém com promiscuidade? Vocês entenderam. Quando a gente... Quem que estudou radiestesia? Faz o teste. Agora que eu vou ser cancelado, mas eu não estou nem aí. Pegue uma música do nível dos funks atuais. Pode pegar. Pega seu pêndulo e pergunta se a frequência daquela música é boa. O pêndulo vai para a esquerda. E às vezes ele vai tão rápido, porque ele conecta na frequência da música. E aonde que está o problema da música? A energia que foi colocada na letra e na batida é a que vibra e faz com que o pêndulo vire para o lado negativo no sentido de ser ruim. Ah, mas isso é um preconceito? Não, é um conceito já estabelecido. Pode perguntar para qualquer pessoa que mexe com energia. É unânime. Ah, mas eu vou deixar de ouvir funk? É com você. É com você. Agora pegue Beethoven, por exemplo, e coloca o pêndulo lá. O pêndulo ele vai girar para o lado direito numa velocidade constante. Isso significa o quê? Para quem não entende radiestesia. Convenciona-se o pêndulo a girar no sentido horário quando a energia é positiva, quando a resposta é positiva, ou alguma coisa assim. E o contrário, obviamente, é o oposto, no caso do pêndulo. Então é só fazer o teste, compra a mesinha, aprende a fazer lá e coloca, você vai ver. E por que geralmente quando nós vamos em centros, igrejas, etc., você não vê o pancadão? Para você que está em casa, você não está ouvindo. Começou Satanás se manifestar aqui no fundo. Mas enfim, por que não tem batidão? Por que não tem sertanejo universitário em igreja, em hospital, em centro? Porque não é incompatível. Se quiser, tipo assim, fazer um desencarne coletivo, Xuxa lá e vai fundo. Então, é incompatível. Então, se você se alimenta com frequência desse tipo de música em que fala em traição, tem que tomar cuidado com o que eu falo, vou passar o cerol numa pessoa, né? Eu vou usar uns negócios, entendeu? Isso tudo é problema. É problema, joga sua energia para baixo. Quem aqui tem mediunidade de vidência ou clarividência? Que bom. Sejam gratos por não terem. Porque eu vou contar uma coisa para vocês. Uma das coisas mais complicadas que tem é você chegar num lugar e encontrar, sei lá, 500 indivíduos que na hora que seu olhinho espiritual abre, você vê que não tem 500 lá. Você vê que tem pelo menos vezes 10. Vezes 10. Pelo menos, tá? Menos, estou jogando baixo. E aí, se você não tem controle mediúnico, você se lasca. Se lasca e lasca bonito. Mas aí, vamos lá. Como é que faz para a gente se alimentar bem nessa coisa do ouvir? Uma música instrumental, gente, música instrumental não tem erro. Algumas músicas New Age também dá. Mas eu não posso ouvir um samba? Você pode ouvir um samba, mas você não vai ouvir samba o dia todo. Se você quer se conectar com o alto, você não vai ouvir samba, você não vai ouvir axé, pagode. Você vai ouvir músicas instrumentais, geralmente músicas que não têm vocal. Geralmente. Mas quer dizer então que eu não vou ouvir, por exemplo, Luciano Pavarotti? Pode ouvir. E até deve, se gostar, se conseguir. Não vou ouvir um Andrea Bocelli. Acho que vai estar, não sei se ele esteve em Brasília, agora vai estar em Brasília. Então, tudo quanto é coisa que você ouvir, seja a música, seja a voz, tudo isso interfere diretamente no seu padrão vibratório, aumentando os ciclos por segundo ou reduzindo e assim mexendo no comprimento da onda, na largura também da onda. Quanto mais larga a onda, maior a porrada que a gente recebe para o bem ou para o mal. Até aí, ok. Gente, vocês, gato come a língua de vocês, né? Ajuda nós aí. Vídeo e esse eu nem vou colocar esse. Porque esse aqui eu acho que dá para colocar. Ei, Goiânia, né?
Vou colocar assim. Eu ouvi um absurdo uma vez de um cara que ele diz que estudava doutrina espírita. Eu dei aula para esse indivíduo quando eu era personal trainer, já tem uns 12 anos já isso. E aí todo dia ele chegava para treinar comigo e ele abria o vídeo das pessoas que ele levava para a cama para fins carnais. Detalhe, o cara era casado, tá? 3 filhos. Quer dizer, ainda é, porque a mulher até hoje não descobriu. Ou descobriu também, não tá nem aí. Enfim, é problema dele. E aí eu falei, cara, você veio falar de Chico Xavier pra mim, você falar de Emmanuel, você falar... E, com perdão, que porra que é essa aí? Ele falou, não, cara, porque isso aí é do ser humano, é do instinto do ser humano. Eu falei, ah, tá. Eu posso fazer porque, teoricamente, eu tenho uma certa autoridade, um direito, mas a minha esposa não pode fazer igual. Algo errado não está certo, não é verdade? Se você pode trair a sua esposa com 7 mulheres, uma para cada dia, ela pode te trair com 7 homens, um para cada dia. Na verdade, nenhum dos dois pode, né? Tá tudo errado. Tanto o vídeo quanto esse aqui embaixo são as maneiras mais rápidas de você abrir 20 portais para os nossos amiguinhos fazerem um arregaço com vocês. E com nós todos. Qual que é o lance? O chakra básico responsável pelas nossas interações sexuais, ele serve para 2 coisas. Criação, no sentido literal da coisa, assim como a criação do ser humano, a reprodução, e a demonstração de amor através da relação carnal. Só serve para isso. Ponto final. Ah, mas eu amo muitas pessoas. Não ama, não. Não ama mesmo. Esse negócio de poliamor, vocês vão me desculpar, mas pra mim não dá, não. E geralmente, quando as pessoas têm esse tipo de pensamento, elas gostam de 2 tipos de conteúdo. Filme de terror e pornografia. Ah, mas o ser humano... Eu li... Pior que me falaram isso. Eu li um artigo na internet que o homem tem que ter não sei quantos... Vocês sabem o quê? Por semana para não ter câncer de próstata. Eu falei assim, existem maneiras sadias de fazer isso. Né? Precisa disso aqui? Não. Isso aqui serve para quê? Aprisionar. Filme de terror serve para quê? Te tornar escravo de uma coisa que não presta para absolutamente nada no tocante de evolução espiritual. Nada, mas é nada com gosto. Vou contar a historinha para vocês. Quando eu trabalhava numa certa academia, aqui em Goiânia, tinha uma aluna que ela falava assim para mim, putz, parece que eu não estou sentindo bem. Eu já tinha visto tudo que tinha acontecido ali, né? Eu falei, bom, se ela pedir minha ajuda, eu vou ajudar, eu não posso interferir no livre-arbítrio dela. Se ela escolher ver filme de terror, é problema dela, não é meu. Eu vou ficar na minha, mas se ela pedir ajuda e eu perguntar pro povo lá de cima se pode ajudar, eu vou ajudar com o maior prazer do mundo. E ela, parece que tá meio pesado, a gente foi desenvolvendo a conversa. E aí ela me contou que tinha assistido um desses filmes que fala de obsessão do mal, e que baixa o espírito lá, a pessoa roda a cabeça, sobe no teto. Aquelas coisas que a gente sabe que no plano material não acontece. Acontece no plano extrafísico. Até aí eu falei, então, escuta a musiquinha aqui. Eu tinha visto na minha tela mental um índio do lado dela. Peguei o celular, coloquei num ponto de caboclo, falei, escuta isso aqui um pouquinho. Ela arrepiou tudo. Aí eu desliguei e falei, tá, como é que você sabe que eu frequento isso? Eu falei, não, a pergunta não é essa. A pergunta, vou perguntar pra você o seguinte, por que você assiste filme de terror? Ela, porque aquela coisa do medo. Eu falei, qual é a vantagem de sentir medo? Isso não te faz melhor, não te faz mais corajoso. O que te faz mais corajoso é admitir, é assumir que você não precisa disso. E aí a pessoa assiste um filme de terror, que horas? 00:30. Como que ela assiste o filme? Com tudo apagado. Aí não me ajuda. O negócio da meia-noite é um
É um assunto que a gente conversa talvez na última aula do nosso curso. E a pornografia também não é diferente, assim como os vícios, já falamos de vícios aqui. Bebida, por exemplo. A bebida, ela pode ter uma quantidade de calorias que pode alimentar o seu corpo físico, mas pelo fato de ter um veneno lá dentro chamado álcool, a gente chama de caloria vazia. Ela não nutre seu corpo. Não, a caloria vazia porque não tem proteína, não tem nada que preste, né? Mas aí vira um baiacu. Negócio da cerveja não, qualquer álcool. Qualquer um. Tem gente que acredita que bebida destilada não engorda. Acredita. Vai fundo. Acredita se não vai engordar, não. E aí nós temos aí, meus considerados, que o alimento, esse tipo de alimento, o álcool, o filme, e também não é só filme de terror não, tá? Filme de conotação em que existe traição, que existe muita violência. Cara, assistir filme de ação antes de dormir não é uma boa ideia. Não é uma boa ideia. Filmes que te deixam tristes também, não é uma boa ideia você ficar assistindo com frequência. Mas eu vou deixar de assistir, sei lá, meu Velozes e Furiosos? Não, não vai. Você vai lá, vai no cinema, 6 horas da tarde lá, 7 horas da noite, assiste, vai fazer alguma outra coisa, e aí antes de dormir, meus considerados, aquela luzinha baixa, aquela luzinha amarela, vai ler alguma coisa que presta. Vai colocar um solfejo para a sua frequência mental diminuir e, consequentemente, a sua espiritual aumentar, são inversamente proporcionais. Não. Não. A ideia é parecida no tocante a gerar vibração com um fim específico. Então, por exemplo, que você acabou de falar, quando você faz um som, você está emitindo uma vibração. Gente, vibração nada mais é que um aglomerado de informações. Simples assim. Por isso que geram resultados específicos no nosso corpo físico e nos nossos corpos sutis. Apenas isso. Quando você leva o jeito, hein? Só que não. Você gera uma vibração que vai dar um resultado para você, para quem está ouvindo. Agora, quando você vai ouvir o solfejo são instrumentos que geram uma frequência que vai gerar um resultado. Só que muda tipo assim, o tipo de som. Aqui às vezes você faz com vocal, no solfejo é só o que é a batida bineural associada a um tipo de som que juntos geram uma vibração específica. É apenas isso. E aí, pessoal, até aqui, tem alguma confusão? Tá difícil de entender? Eu acho que essa é uma das aulas mais simples de entender. Porque a gente tem tanto exemplo para dar, que é muito tranquilo. Vai ser uma das aulas mais curtas também, que já está acabando. Bom, dentro da nutrição espiritual, nós temos um negocinho muito interessante. Já falamos de música, falas e etc. Falamos de conteúdo, ou vamos colocar mais um conteúdo aqui, conteúdo político. Estava conversando com nosso amigo ali sobre essa polarização política, não vou entrar em detalhes. Mas, gente, honestamente, o que a gente ganha tendo política de estimação? Espiritualmente falando, nada. Partido de estimação, nada. Estamos aqui para quê? Não é para evoluir? Não é para dar um melhor um dia de cada vez? Não é para ajudar o próximo a sair do lodo? Não é brigando politicamente que a gente vai manter nossa vibração elevada. Só hashtag fica a dica. E aí, pessoal, vídeos em que você vê muitas contendas, gente querendo humilhar uma outra, é tão ruim quanto filme de terror, é tão ruim quanto pornografia. E aviso, geralmente pornografia está associada a drogas. Geralmente. Tanto quem está fazendo na tela, como quem está vendo. E que tipo de droga? Alucinógenos de toda sorte, estimulantes de toda sorte e o próprio álcool. Então você não está abrindo uma janelinha para o obsessor tomar conta, instalar tudo quanto é pudriqueira, meu pai que falava pudriqueira, no seu corpo espiritual. Mas você está abrindo, tipo assim, abram alas que os obsessores têm que passar. Se abriu, foi a avenida para os caras entrar. E aí depois fica chorando no centro espírita, minha vida não muda, eu não dou certo. Mas você não muda. Tudo muda quando alguma coisa muda. Simples assim.
Se você não muda padrão mental, dificilmente seu padrão espiritual vai mudar. Se você não muda seus pensamentos, seus costumes, sua alimentação física, dificilmente o resto vai mudar. Bom, depois disso tudo que a gente falou aqui, agora o TDAH entrou aqui, doutor, depois você manda um venvança, brincadeira. Aproveitando a boa vontade do nosso amigo ali. Como a gente falou aqui agora, das vibrações, tem um negócio. Oração. Aonde que entra a danada da oração? Vocês já passaram perto da morte alguma vez? Não é um momento interessante? Não, é interessante. Não é bom. Não é bom, mas é interessante. Vou contar para vocês uma coisa. Vou contar uma vez que Jesus falou comigo. Não sei se vocês percebem, mas eu costumo não falar Deus, sempre falo Jesus. Para mim não é a mesma coisa, mas depois eu conto essa história para vocês. Bom, quando eu morava em Águas Claras, há muitos anos atrás, eu estava numa situação financeira muito ruim, numa situação emocional pior ainda, e entrei num negócio chamado de depressão. Nosso amigo ali, doutor, sabe muito bem como é que trata essas coisas. Só que à época eu não tinha ninguém para pedir ajuda. Porque eu estava sozinho, não conhecia absolutamente nada no lugar, não sabia a quem recorrer. E se eu ligasse para minha mãe e falar, mãe, estou com uma depressão, estou com uma vontadezinha de pular do 20º andar, eu morava no 20º andar. E aí, certo dia eu acordei para ir trabalhar, na minha geladeira, que não era geladeira, era um frigobar, só tinha água, não tinha mais nada. Água, o pó de café e uma chaleira elétrica. E aí o dinheiro que eu ganhava dava para pagar só o aluguel. Ou seja, uma situação complicada. Aí aconteceu o seguinte, eu acordei, tomei banho, coloquei água para esquentar, coloquei o pó de café e fui tomar um gole d'água. Eu sempre tomo um gole d'água quando eu acordo. Na hora que eu tomei a água, eu senti uma cólica, mas uma cólica tão pesada, eu falei, pronto, virei mulher, tô menstruando agora, não é possível. Fui no banheiro, vomitei as tripas. Só que enquanto eu estava ali terminando o serviço de colocar o nada que eu havia comido no dia anterior para fora, eu percebi que as minhas mãos começaram a fazer assim. E eu comecei a sentir que minha perna estava começando a perder o movimento da perna. Eu falei, não vai dar certo isso. Deu tempo de eu pegar meu telefone, abrir o WhatsApp, mandar uma mensagem para minha chefe. Não vou conseguir trabalhar hoje porque desmaiei em cima do vômito. Algumas horas depois eu acordo. Vomitado, né? E eu acordei chorando de soluçar. Daquele soluço frequente, copiosamente. E pensando seriamente, falei, você quer saber de uma coisa? Vou falar um palavrão, tá? Falei, foda-se. Eu reencarno depois, já tinha conhecimento, tá? De karma. Eu reencarno depois, eu pago essa né? Eu vou recuperar as forças aqui e vou pular. De cabeça, que é para não ter erro. Momento de egoísmo, né? Só que aí a minha angústia, ela triplicou. Eu não conseguia mover um músculo do meu corpo. Eu só conseguia chorar. Chorava, 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 chorava. E a sensação era que eu estava dentro de uma caixa. Se eu me emocionar, vocês não reparem. Que eu estava dentro de uma caixa. E essa caixa ia fazendo assim, ó. Ela ia me apertando, me apertando, me apertando, me apertando, me apertando, que ficava difícil de respirar. Em determinado momento eu falei assim, Jesus, o que o senhor quer que eu faça? Desse jeitinho. Mentalizei porque eu não conseguia falar, né? O que o senhor quer que eu faça? Imediatamente, uma voz na minha cabeça falou, coloca o rabinho entre as pernas, engole seu orgulho e volta a morar com sua mãe, porque esse lugar aqui não é seu. Imediatamente. A minha angústia, ela começou a reverter. Mas por quê? O magnetismo de Jesus está... Quantos milhões de hertz será que são? Não tem como calcular isso, né? Acho que a gente nem tem aparelho para isso. E aí, acho que deu uns 5 minutos, talvez um pouco mais, eu comecei a recuperar os movimentos. E eu chorava de alegria.
Porque nós temos uma mania de, quando vai fazer a oração, que é um alimento da alma também, oração, prece, meditação, enfim, nós temos uma mania de querer uma resposta imediata ou de fazer coisas que estão decoradas. A gente não ora com o coração. Vocês já perceberam quando vocês rezam o Pai Nosso? Eu, particularmente, não rezo o Pai Nosso igual todo mundo reza. Eu criei um Pai Nosso para mim. Sou melhor que vocês? Não. Eu só vi mais sentido em mudar a maneira que eu faço o Pai Nosso. Só isso. E quando a gente faz oração, tem duas coisas que a gente faz. A primeira é o quê? Para que a gente ora? Não, é isso. O louvar, muito pouco. Muito pouco. Pedir. Para que a gente pede? Tá, mas para quê? E por quê? Bingo. Quando a gente ora, a gente reza, faz meditação que seja, a gente geralmente quer pedir alguma coisa para alguém, e esse alguém geralmente é o Criador. Ou, para quem é um bandista, vai pedir para um orixá, vai pedir para uma entidade, o católico vai pedir para um santo, o protestante vai pedir para Jesus ou para Deus, e assim a coisa vai. Só que vamos parar para analisar, a gente realmente precisa pedir alguma coisa? Todas as vezes eu quero propor um desafio a nós todos, e isso estou me incluindo no balaio todo. Todas as vezes que a gente for finalizar o dia ou iniciar o dia, ou colocar no momento de oração, que seja, a única coisa que eu acho, que eu acredito, que a gente pode pedir, não é saúde, não é prosperidade, porque isso cabe a nós fazer. Eles do outro lado lá, não tem nada a ver com essa história. Não tem nada a ver com essa história. Ah, eu vou ficar rico, eu vou pedir pro Exu fazer. Não, o Exu não tem nada a ver com essa história. Ah, eu vou pedir para Xangô. Não. Quem vai fazer você ficar rico é você mesmo. A gente volta para a história da vibração de novo. Quando você coloca na sua cabeça que você quer lograr êxito, falei bonito agora, em alguma coisa relacionada à matéria, cabe a você, num primeiro momento, pensar o que você quer. Num segundo momento, tentar associar o pensamento a algo bom, um sentimento bom. E o terceiro momento, agir para que aquilo venha até você. Ah, mas aquela lei, que eu falei da atração, cai naquilo lá não. Aquilo lá não funciona da maneira que a maioria dos gurus falam. Se você só pensar positivo e não fazer nada, não fizer nada, não vai acontecer nada. Simples assim, é igual a questão do milagre. Ah, Deus vai interceder. Para quê? Você está fazendo algum esforço para que o milagre aconteça? Não, então ele não vai interceder. Vai interceder para quê? Mas e o merecimento? O merecimento é você fazer por onde? Aí o milagre acontece. Simples assim. Quando você faz o 1, o 2 e o 3 para alcançar algum objetivo, você muda o seu padrão mental. A sua frequência muda e você começa a ter insights. Já percebeu que às vezes você se coloca a pensar e você quer colocar no papel, mas a ideia não vem, aí você larga aquilo de mão, você vai para a rua, você para num parque e vem 600 ideias, porque o seu padrão mental diminuiu, o seu espiritual aumentou. O seu guia conseguiu chegar perto de você e está te enchendo de ideia. Aí é o momento que você ora para agradecer. Vamos fazer um desafio? Todos os dias, quando for dormir ou acordar, só peçam ajuda para serem dignos. Sem dignidade, você não faz mais porcaria nenhuma. Em que sentido? Nós somos dignos de herdar o reino dos céus? Sim ou não? Sim, por quê e não por quê? Vai, um que falou não, por quê? Valendo, bora. Sem vergonha, bora?
Ok, e por que o sim? Sim, porque nós fomos criados à imagem dele e mais cedo ou mais tarde nós seremos seres mais Nossa, evoluídos, eu tô com muito medo da última palestra que eu vou fazer aqui, cara. Nossa, eu tô com medo horroroso dessa última, mas tudo bem. Entre o sim e entre o não, tem o quê? O meio. O que a gente prega aqui? O caminho do meio. Aquilo que é digno não fere a honra, o direito, não fere a saúde e não fere o espírito de ninguém. Nem de nós mesmos, nem de nossos coleguinhas. Todas as vezes que você for pensar em agir de alguma forma, pense: uma pessoa digna faria isso? Se fizessem comigo, seria legal? Se vocês fizerem isso todos os dias, se vocês, nós, né? Fizéssemos todos os dias, a gente não precisa ficar, Pai Nosso que está no céu, o credo da Igreja Católica, rezando a predicação. Não precisa. Porque automaticamente você entendeu o que é para fazer. Seja digno. Digno de quê? Da evolução. Da luz do Criador. Ou chame do que quiser. Da luz que Jesus veio mostrar para nós e tantos outros avatares vieram falar para nós sobre a questão da evolução. Então, a oração, gente, ela é um dos mais poderosos alimentos do espírito. A oração, ela evolui também. Eles dizem que quando a gente chega do lado de lá, né, do plano espiritual, às vezes você está lá no umbral, às vezes o tempo é diferente, né, o jeito de contar. De lá é diferente daqui. Então é falado que, a não ser que você peça ajuda e reconheça que você precisa daquele auxílio, né, até a espiritualidade ela fica guardando o seu momento de fazer a sua oração de coração. Não são palavras, é mais a vibração mesmo, o sentimento, né, até que você seja, inclusive, resgatado. Sim, estamos no umbral, sim ou não? Sim. E o que a gente está fazendo para sair daqui? Mas e o que a gente está fazendo para evoluir, para crescer? Estudando, mudando atitude, vibrando. Perguntinha para vocês. Quem aqui frequenta mais de um centro espírita? Por quê? Porque são formas diferentes, né, de lidar com essa energia. Você percebeu que quando você vai no centro espírita, geralmente são as mesmas pessoas que estão lá pedindo ajuda? Geralmente, sim. Ou seja, não estão mudando. A romantização da espiritualidade nos leva a isso. Eu sou um cara que eu não gosto de romantizar essas coisas de espírito, de espiritismo, de religião, esses negócios. Porque quanto mais você romantiza, mais dependente emocional você fica do processo. Gente, todo mundo sabe que Jesus foi um cara fora da curva, que o magnetismo dele era fora da curva, que fez o que fez. E se for mentira também, tá tudo bem. Ele deixou lições que atravessaram séculos. Simples assim. Só que aí, ao invés da gente pensar, cara, se eu fosse Jesus, eu faria o quê? Não, a gente pensa, vou pedir ajuda. Cara, não precisa. O lado de lá é muito ocupado. Tanto para o bem quanto para o mal. Tem uns mal que são meio à toa, mas que fica esperando uma oportunidade, né? Então, meus amores, a nutrição espiritual, ela é uma coisa muito simples de fazer, muito tranquila, mas tem uma frase que um rapaz falou na internet que eu achei maravilhosa. A sua fé, ela pode ser a fé mais, com perdão da palavra, mais foda do mundo. Mas se seu interior for podre, e vou te contar um negócio, existe como você conciliar as duas coisas. Basta o momento específico. Vou dar um exemplo para vocês. Quem nunca foi para a Trindade a pé? Não é um julgamento, é um exemplo. Quem... Oi? Também já foi para a Trindade a pé. Nunca fui católico. Nunca fui. Nunca fui católico. Já fui até ateu nessa vida. Só para deixar claro para vocês. Só que o mais legal é que quando você vai para a Trindade, naquela romaria e tal, das duas uma. Ou você vai pela resenha, porque você vai chegar lá, você vai tomar uma cerveja, vai comer um pastel, um trem, e vai voltar de Uber, alguma coisa assim. Ou você vai para refletir.
Só que o seu interior, não estou falando o seu nosso, mas tipo assim, algumas pessoas, não todas, está podre. Mas na hora que chega lá, junta a vibração do local, a vibração de todo mundo que está indo teoricamente pela fé, porque alcançou uma graça, etc e tal, ela começa a fazer com que a sua fé naquele momento seja inabalável, mas essa fé não vai funcionar como deveria porque o seu interior está podre. Viu como dá para andar os dois juntos? Isso é suicídio, gente? Sim ou não? Sim. Então. E o que acontece com o suicida? Dá trabalho, né? Dá trabalho, não, dá trabalho, dá trabalho. Dá trabalho para ele, dá trabalho para a gente, está encarnado, dá muito trabalho porque está desencarnado, querendo socorrer o pessoal. E aquilo que você falou é muito verdade. Isso serve para a nossa vida material. Se a pessoa está em sofrimento, ela tem um merecimento naquela história ali. Ela te pediu ajuda? Não. É problema seu? Não. Ah, mas a caridade tem que ser cega. Alto lá. Vamos aprender a interpretar as coisas. A caridade, ela tem que existir, sim. Mas não necessita ser agindo, entrando no livre-arbítrio do coleguinha, puxando aquela energia para você, que puxa, quem trabalha com apometria sabe disso, e dando uma muleta para a pessoa. Nossa função aqui, enquanto médiums, enquanto seres humanos, não é dar muleta, é ajudar de acordo com o que nos é solicitado. Aí, vou dar o exemplo mais cabal de todos para vocês. Por que Jesus não resolveu tudo? Acreditam ainda que ele morreu na cruz para nos salvar. Estamos salvos? Longe disso. Resolveu alguma coisa? Não. E por que Deus não desce, bate o cajado lá e resolve tudo? Porque ele não intervém no caos. E por que alguns espíritos ajudam uns e não ajudam outros? Merecimento, vibração e momento. Tem momento para tudo. Simples assim. Moral da história. Ore todo santo dia, sem demagogia e sem decorar. Fale com Deus, Jesus, Orixá, o que você quiser. Mas converse com eles assim como eu estou conversando com vocês. Sem hipocrisia. Sem, eu vou rezar o terço. Para que você está rezando o terço? Ah, porque rezar o terço é bom. Para quê? Comece a se perguntar o para quê e o porquê das coisas que vocês fazem. Vocês estão me incluindo nisso. Porque quando você questiona, você começa a identificar padrões repetitivos que fazem com que a sua vibração não se eleve. Ah, mas rezar um Pai Nosso vale? Pô, lógico que vale. Mas você está prestando atenção no que você está falando? No que você está mentalizando? Você está prestando atenção no sentimento que você está colocando enquanto você ora? Tudo isso é alimento espiritual. Tudo isso é. Nós conhecemos algumas figurinhas carimbadas no Brasil que sai rezando, né? Na página 2 está cobrando um dinheiro. Suicídio. Veneno espiritual, veneno da alma. Pessoal, para a gente encerrar. Difícil nutrição espiritual? Sim ou não, gente? Fala. É o contrário do quê? Porque se a gente for pensar, eu faço, mas requer muita disciplina. É um compromisso de você com você. O que falaram para um certo médium? Vocês vão saber, vocês viram isso. O que falaram para um certo médium quando o espírito aproximou dele e falou que ia auxiliá-lo na jornada mediúnica dele, que ele teria que ter disciplina, disciplina, disciplina. Se a gente for parar para olhar, a disciplina não é tão difícil quanto a gente acha que é. É porque nós somos condicionados a achar que tudo é muito difícil, que tudo é muito inalcançável. Não é. Mas e o caminho do meio? O caminho do meio te permite ter os prazeres da vida e fazer todo o resto.
Só não pode viciar. Então, meus amores, eu falei que não ia demorar, acabou demorando. Em síntese, essa foi a nossa, acho que antepenúltima aula, aquele não está aqui para confirmar, mas acho que é a antepenúltima aula. As outras 2 aulas, acho que eu que vou ministrar para vocês. E a última aula em especial, eu peço que vocês venham com a mente extremamente aberta. Mas assim, aberta, igualzinho vocês lá para os magos negros entrar na vida de vocês. Igualzinho. Porque vai ser um bombardeio de informações que provavelmente uns não vão gostar, outros vão, mas eu não estou nem aí, porque a ideia é levar informação para vocês. Eu espero que tenha acrescentado alguma coisa. A gente pode ir falar disso ainda mais umas 2 horas sem problema nenhum. Tentei sintetizar aqui, porque se eu fosse apresentar os slides, eram pelo menos uns 35. Eu não tenho muita paciência com slide. Então, a gente vai ficando por aqui. Para quem está em casa, não se esqueça de se inscrever, comentar, curtir, compartilhar. Eu tenho que fazer isso, faz parte do vídeo. E a gente se encontra na próxima aula. Espero que vocês tenham um excelente final de semana. Uma excelente semana, porque semana que vem tem feriado de novo, né? Então aproveitem o feriado para pisar na terra, para pisar na grama, para beber água, para fazer alguma coisa que preste para você e para o resto do mundo. E é isso, a gente se encontra. Que dia que é a próxima aula? Mas enfim, a gente se encontra na próxima aula. Em dezembro a gente tá aí. Fique com Deus e tchau.